Olá, o meu nome é Maiara Floriani, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde da mulher e da criança e hoje, a convite das fundadoras da Casa Lavi, eu venho conversar com vocês sobre um assunto super importante, que inclusive foi sugestão de vocês na caixinha de pergunta do perfil aqui da Casa Lavi. Vamos lá? A gente vai falar sobre como acolher uma mulher que passou por um aborto ou uma perda gestacional. Antes de qualquer coisa, eu quero refletir com vocês um pouquinho como a sociedade enxerga o luto, ou melhor, não enxerga, né? Porque a gente dificilmente fala sobre morte, dificilmente consegue acolher uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa especial, e menos ainda, né, não falamos da nossa possibilidade de óbito. Então é um assunto proibido e isso impacta muito nas mulheres que tiveram uma perda gestacional. Impacta porque esse bebê, ele ainda não nasceu e a sociedade enxerga isso como se não fosse uma perda, né? Já que esse bebê não nasceu, então ele não é nem uma pessoa ainda, ele não merece luto e é algo muito difícil para as mulheres e para as famílias que passam por uma perda gestacional. Mas vamos lá, algo bem importante que eu acredito que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre esse luto é diferenciar luto gestacional de óbito neonatal. O luto gestacional tem 3 fases. O primeiro, que é o precoce, que é onde a mulher passa por uma perda gestacional antes das 22 semanas de gestação. Tem o intermediário, que essa perda ocorre entre a 22ª e a 28ª semana, e a perda tardia, que ela acontece a partir da 28ª semana de gestação. Já o óbito neonatal é quando o bebezinho nasce e vem a óbito até o seu 30º dia de vida. São coisas diferentes, né? E são lutos que são enxergados também pela sociedade de formas distintas. E hoje a gente vai focar então na perda gestacional, que é quando essa mulher perde o bebezinho ainda na gestação. A sociedade já não gosta de falar sobre morte, né? Já não acolhe muito bem o luto das pessoas. Tem que ter prazo, tem que ter horário para chorar, tem que ter um jeito de chorar, né? E aí, quando esse luto ele é vivenciado por uma mulher que passou por uma perda gestacional, isso é ainda mais intenso. Na psicologia, a gente chama isso de luto não autorizado. O que isso significa? Como aquele bebê não nasceu, não fez parte da família, né, não teve uma relação de vínculo em vida com aquela mãe ou com aquele pai, é como se esse bebê não existisse. Mas isso não é verdade, né? Para aquela família que está passando por uma gestação, pensa aqui comigo, muitas vezes já é um bebê desejado há muito tempo, já tem o quartinho feito em casa, né? Já tem um enxoval, já tem planos para o futuro, já tem nome. Como assim esse bebê ele não foi real? Como assim ele não merece receber um luto da família, né? Então, pensando nisso que a gente conversou até agora, né, eu venho trazer algumas reflexões e algumas sugestões de como que a gente pode acolher essa mulher e essa família. Eu gosto de repetir que não existe uma receita de bolo, né? Cada pessoa ela vai se sentir acolhida de uma forma, mas eu posso trazer algumas reflexões aqui para vocês tentarem colocar em prática e ver o que faz sentido também. A primeira coisa, a primeira dica é valorizar esse luto, valorizar esse sofrimento, né, que essa mulher, essa família está passando, porque isso não é algo comum. Em todo lugar que ela vai, ela escuta que, tá tudo bem, logo você vai ter um outro bebê, uma nova gestação, você ainda é jovem, né? Então, você dá espaço para mostrar que esse sofrimento que ela está sentindo é real, é de verdade, já é muito importante e a maioria das pessoas não faz. A segunda dica é respeitar o tempo dessa família. Hoje em dia a gente quer estipular tempo para tudo. Agora é o horário de chorar, agora é o horário de entender que tinha que ser assim, agora é o horário de seguir a vida como se nada tivesse acontecido, e não é dessa forma. Cada pessoa ela vai vivenciar aquele processo de luto no seu próprio tempo e respeitar isso é muito importante.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando ocorre um óbito fetal, essa mulher ela já tem o quartinho do bebê feito, ou pelo menos algumas coisas compradas, né? E a família, ela quer apressar esse momento de desmontar o quartinho, de doar as roupas, de fazer alguma coisa com as coisas que eram para ser daquele bebê. Isso não é legal, isso impõe o tempo do outro para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família e não auxilia em nada. Então é muito importante que aquela família faça no tempo dela e as coisas que elas achem necessário fazer com as coisas do bebê. A terceira dica é tentar evitar essas frases que, inclusive, usei algumas aqui no vídeo, que vem numa tentativa de confortar, mas infelizmente não alcança esse objetivo. Pelo contrário, machuca ainda mais, né? Então, algumas frases são: você ainda é muito nova, que bom que você perdeu esse bebê agora, que você não conheceu ele, porque depois que ele nascesse ia ser muito pior. Vocês estão no começo do relacionamento, podem ter outros filhos. Enfim, tem uma infinidade de frases que a gente pode evitar e que não são legais de falar. E por último, acho que é muito importante também não ter preconceito se essa mulher precisar de um auxílio de um profissional da saúde mental. A gente sabe que o sofrimento, ele não é igual para todo mundo. Algumas pessoas passam por uma perda de uma forma não tranquila, né? Que não tem um jeito tranquilo de passar por isso, mas conseguem encontrar apoio, conseguem se sentir acolhidos, né? E outras pessoas não, e acabam precisando do auxílio de um profissional de saúde mental, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra. E se isso acontecer com a pessoa que você conhece, acolher. Não falar, ai não precisa, daqui a pouco as coisas se resolvem, porque às vezes as coisas não se resolvem. E apoiar essa mulher nesse processo é muito importante. Por fim, né, para resumir tudo isso que a gente conversou, acho que é importante entender que o seu lugar como amiga, como colega, como família, não é oferecer um serviço de saúde mental. Esse não é o seu papel. O seu papel é acolher, escutar e validar. E principalmente incentivar se ela precisar buscar por um profissional de saúde. Vamos auxiliar essas mulheres, né, a passar por esse momento tão difícil, pelo menos se sentindo acolhida, se sentindo amada e sendo respeitada nos seus sentimentos. E eu vou deixar o meu arroba do meu Instagram aqui também para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Lá no meu perfil eu falo bastante sobre saúde da mulher em todos os seus ciclos, né? Então a gente fala sobre autoestima, sobre gestação, sobre trabalho, sobre autoconhecimento, né? E espero que vocês possam visitar o perfil, ficarem por lá também e a gente vai conversando mais. Um beijo e muito obrigada pelo convite, né, para as fundadoras da Casa Lavi.